noite para todos nós. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a minha profunda alegria de estar aqui hoje, na presença de todos, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre coisas que são muito perto da nossa vida, muito perto dos nossos corações e que são capazes de transformar as nossas existências. O nosso contato com a mensagem espírita nos oferece oportunidades muito fortes de mudança, de transformação, de ter um olhar completamente diferente sobre aquilo que seja a existência. Porque quando a gente não conhece a doutrina espírita, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é que a gente veja a vida apenas pelo lado material. Que a gente enxergue como se tudo que a gente devesse buscar, como se tudo que a gente devesse ser, como se todas as coisas que estão em redor de nós tivessem que ser coisas do fundo material. Então, assim, a gente fica muito preocupado em ter a melhor casa, em ter o melhor emprego, em ter a roupa mais bonita, em ter tudo que a vida material pode oferecer, como se tudo, absolutamente tudo fosse isso. E a gente se perde por conta disso. A gente se perde. Porque a gente começa a achar que a vida é essa coisa e a gente não consegue mais entregar amor para as pessoas. A gente não consegue mais amar as pessoas. E a gente deixa de executar aquilo que é o mais importante da vida, que é aprender a conviver com as pessoas e ser bom de verdade. Ah, que seres miseráveis somos nós quando, por conta dessa ilusão de que a vida é apenas matéria, a gente começa a correr atrás dos bens materiais e sacrifica a família, sacrifica casamento, não tem paciência com o filho, se torna uma pessoa irritada, se torna uma pessoa difícil de conviver, às vezes até agressiva. Não consegue dar afeto, guarda mágoa, guarda ressentimentos. E a vontade de ser importante, a vontade de ser uma pessoa que é tida como alguém que venceu na vida, faz com que, às vezes, a gente agrida, a gente ofenda, a gente discuta no ambiente de trabalho, guarde mágoa, guarde ressentimentos, fique com ódio dos outros. E a gente nem percebe, por conta dessa nossa leitura, que a nossa vida fica profundamente desequilibrada, porque o amor não faz parte das nossas histórias. A gente faz muitas coisas, mas acaba amando pouco. A gente realiza muito, até de um ponto de vista profissional, mas de amor faz pouquinho. Às vezes faz até um trabalho que seja um trabalho em prol de alguém, mas esse trabalho em prol de alguém, às vezes, nem sempre tem amor. Às vezes tem o trabalho, mas não tem o amor, o desprendimento, o sentimento verdadeiro. E é nesse momento que, quando a gente se aproxima da mensagem espírita, ela vai poder transformar as nossas vidas, não porque o espiritismo tenha o poder mágico de mudar as nossas histórias, mas porque o espiritismo, com as explicações que dá, com as informações que ele nos passa, ele consegue verdadeiramente dar um novo sentido para as nossas vidas. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2º, no item 6, Allan Kardec aborda um dos textos mais bonitos que a obra possui. Chama-se O Ponto de Vista.
Nesse texto, Kardec diz o seguinte, que quando a gente acha que a vida é uma vida apenas material, que tudo que a gente tem é o que a gente vê, que o que a gente vê no espelho é o que somos, que a gente é medido pelas coisas que possui, pelos bens que a gente hoje possui, coitados de nós. Porque tudo fica muito grande, tudo fica muito importante, tudo fica muito desesperador. Se de repente eu vejo que eu estou envelhecendo, eu me desespero. Meu Deus, estou ficando velho. Meu Deus, o meu corpo já não é o que era. Meu Deus, eu já não sou mais novinho ou novinha. Ai, ninguém vai me querer. Ah, meu Deus. E a gente começa a desenvolver uma série de angústias, porque o nosso corpo já não é mais tão jovem quanto poderia ser. Às vezes não é a juventude, às vezes é a doença. Meu Deus, eu peguei uma doença, essa doença, meu Deus, agora que vai ser de mim doente, meu Deus, ai, meu corpo doente, meu Deus, que desespero. Então, as coisas materiais, elas ganham uma importância muito grande. Elas ganham uma importância muito grande. Por quê? Porque isso é tudo que existe. Então, de repente, eu amo uma pessoa, eu amo alguém, eu tenho uma dedicação por esse alguém, eu cuido dessa pessoa e eu me dedico a ela é o amor da minha vida e ela me abandona. Embora eu ame esta pessoa, ela de repente se apaixonou por outro, ou por outra, sei lá, e foi embora. E eu fiquei só. A sensação do abandono, do desamor, a sensação de que nós, de certa maneira, estamos passando por uma experiência terrível, da sensação de que nós somos descartáveis, de que a pessoa a quem eu me dediquei simplesmente foi e me jogou num canto. Você não presta mais para mim. E essa pessoa se retira e a nossa autoestima vai para o chão. A gente fica verdadeiramente acabado. E aí pode dar depressão, pode desenvolver ansiedade, pode desenvolver um transtorno pós-traumático, a pessoa pode desenvolver um medo de se relacionar, desenvolve sensação de vazio existencial, pode desenvolver ideação suicida. Uma série de coisas podem acontecer conosco quando a gente tem o nosso coração arrancado de dentro do peito por alguém que a gente tanto se dedicou. Às vezes não é isso. Às vezes as histórias que nos doem, que nos ferem e que de certa maneira destroem os nossos sonhos estão ligadas com o luto. O luto. É fácil você amar alguém e de repente ter que aceitar que essa pessoa que você tanto ama partiu e você vai seguir a vida sozinho? Não é fácil. A gente até sabe, né, que os nossos pais, por serem mais velhos do que nós, eles têm uma tendência de ir primeiro. São mais velhos, a lógica diz que eles devem ser os primeiros a ir. Mas mesmo a gente sabendo, dói. Dói pra caramba você perceber que seu pai está indo, sua mãe está indo. Você não vai ter mais aquele colo que você tinha antes. Às vezes não é exatamente a mãe que é a pessoa que mais dá amor. Pode ser uma avó, pode ser um avô, pode ser um tio, pode ser alguém que de repente não é o meu pai ou a minha mãe biologicamente, mas é alguém que é a minha referência de afeto. É a pessoa que eu sei que eu posso contar. De repente a morte vem e pam, leva esta pessoa para longe de nós. É doído, viu? É doído. Mas não existe. Mas não existe mesmo nenhum luto que se compare ao luto de você perder um filho. Você pode inventar a dor que você quiser. Você pode procurar o que você quiser.
Nada se compara com a sensação de que, de repente, o anjo das nossas vidas partiu e nos deixou. A gente se programa para perder pai e mãe. A gente até raciocina sobre isso. Mas quem é que raciocina em perder um filho? Quem é que admite de maneira serena que o amor da sua vida, que você dedicou, que você amamentou, te segurou pela mão, levou, que esse anjo partiu e deixou você para trás? Então, as histórias que a vida tem, elas são muito difíceis. São difíceis essas, como são difíceis as histórias da vida profissional, da pessoa que perde o emprego, que não tem aonde buscar sustento para a família. Abre a porta de casa e os filhos estão com fome. Mãe, estou com fome. Pai, estou com fome. E você não tem de onde tirar recurso para alimentar aquelas crianças. Você perde o emprego e, de repente, você não tem como sustentar, como organizar a sua vida familiar novamente. Então, são muitas histórias que a vida possui. E se o nosso olhar, o nosso ponto de vista é um ponto de vista que enxerga apenas a vida material, ai que miséria de vida que a gente tem. Porque a gente envelhece, porque a gente adoece, porque os nossos amores nos abandonam, porque as nossas famílias se destroem, porque os nossos amados nos traem, porque a gente vive a história do luto, porque a gente se afasta das pessoas, porque financeiramente as nossas vidas nem sempre são o que são. E é nesse momento que Kardec diz: a depender do ponto de vista, as nossas histórias de vida podem pegar um caminho completamente diferente. Porque se eu achar que eu sou apenas corpo, se eu achar que eu sou só matéria, tudo fica muito grande. Tudo fica gigantesco. E aí é que ele entra na fala do ponto de vista dizendo: mas quando a gente percebe que nós não somos o corpo que a gente vê, quando eu compreendo de maneira verdadeira que eu não sou o corpo que fala, mas sou a alma imortal que se expressa através dele, quando eu consigo enxergar que o corpo que as pessoas têm é apenas um uniforme que ela veste, que isso não é o que cada um de nós de fato seja. Se nós somos ricos, se nós somos pobres, se somos bonitos ou se somos feios, se somos jovens ou se somos velhos, isso lá é o importante, porque o importante não é o uniforme, Raimundão. O importante é o que eu sou de verdade, é o que existe de fato dentro de mim. Quando eu descubro que sou uma alma imortal, ainda que doa, porque dói, envelhecer dói, né? A gente olha assim, puxa, estou ficando velho. Não, meu Deus. Fulano me deixou, oh, meu Deus, me deixou, oh, como dói. Dói. Dói, não vai dizer que não dói. Dói, dói. Mas é uma dor que ela encontra um esclarecimento aonde você vai encontrar, pela leitura que a doutrina espírita nos oferece, o dom de podermos dizer assim, dói. Dói pra caramba, mas vai passar. Vai passar porque eu estou velho hoje, mas eu vou ficar novo de novo depois. Isso é só uma história. Ah, e a gente já teve tantas histórias, né? Já sentamos em tronos, já fomos bonitos, já fomos pessoas que andamos em ambientes ricos, já fomos guerreiros, já tivemos roupas de sacerdote. Ah, já tivemos tantas oportunidades de estarmos no Oriente, no Ocidente. Meu Deus, já vivemos tantas histórias. Essa é mais uma, tá?
E a gente está aqui para aprender exatamente a desenvolver em nós as possibilidades de um entendimento melhor do que seja a vida. Quando eu consigo ter a capacidade de entender que tudo na vida vai passar, e mesmo que a gente esteja passando por um sofrimento muito difícil, que todas essas dores encontrarão lá na frente a capacidade de nós interpretarmos o porquê que isso aconteceu, os nossos sofrimentos diminuem de intensidade. Vai doer, mas vai doer menos. Vai doer menos o abandono daquele que me deixou porque me trocou por outra pessoa. Eu vou descobrir que isso não é o mais importante. Eu vou descobrir que isso é apenas uma história e que eu terei que ter outras histórias. Eu vou descobrir que aquele que a morte levou por um tempo, mas eu vou voltar a encontrar ele. Nós temos um encontro marcado na história, porque o amor marca encontros. A morte não tem o poder de separar os que se amam. Ela é impotente diante do amor. Por quê? Porque o amor é a maior força do universo. Então, quando a gente ama muito alguém e esse alguém sai da nossa convivência, não é para sempre. É essa mesma criatura que aparentemente deixou de viver conosco, voltará a conviver quando for oportuno, que tudo se reorganize e a gente volte a se reencontrar. É da lei que seja assim. É da lei que as almas que se amem se encontrem. Isso é lindo. A gente hoje perdeu um contato com alguém que ama, que pegou um caminho diferente. Não se desespere. A vida vai se encarregar de lá na frente fazer com que a gente reencontre com os nossos amores. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. As nossas histórias que ficaram como que interrompidas por uma dor, por um corte que a vida fez, não são definitivas, porque a vida prossegue sempre. A vida segue para sempre. A vida é imortal. O que mais se fala nesta casa é que a vida continua. É a informação mais repetida aqui dentro. É o que mais se ensina, é o que mais se ouve. A vida continua. E a gente fala que a vida continua, não é porque está escrito num livro. Não, está escrito bem aqui. Não, não é porque está escrito num livro. Não é porque está escrito num livro. É porque é. O livro está escrevendo o que é, mas não é porque está aqui que é porque é que é. E por que eu digo que é? Porque não é só esta casa que traz a notícia de que existe vida após a morte. Nós que estamos aqui no salão já temos experiências pessoais com isso. Quantos de nós já tivemos a chance de, num sonho, reencontrar com um parente que desencarnou? Que a gente abraça, que a gente celebra o encontro. E quantos de nós tivemos a oportunidade de reencontrar com esses parentes, não no sonho, mas no estado de vigília? Você está em casa, preparando o almoço, na cozinha, e de repente você sente, fulano está aqui. E você percebe a presença, você sente o cheiro da pessoa do seu lado, você percebe o abraço que ele lhe dá e a emoção que lhe toma quando você percebe que o amor da sua vida está perto de você. Está perto de você. Eu vou contar uma história para vocês. Essa história é real. Aconteceu com uma amiga minha. Há muitos anos atrás, muitos anos. Era a confraternização de Natal. Sabe aquelas confraternização do trabalho, que vai todo mundo para um canto e tal? E aí ela foi com os amigos para essa confraternização, uma mesa grande, e na hora de sentar, ela sentou na quina da mesa. Não sentou na cabeceira, ela sentou bem no cantinho assim, e de onde ela estava, ela via a mesa para um lado e ela via a mesa para o outro.
E a mesa estava cheia dos colegas de trabalho dela. E aí ela me contando. Quando eu sentei na mesa, que eu comecei a olhar os meus amigos, começou a me dar uma emoção muito grande. Eu comecei a olhar os meus colegas de trabalho e lembrar a história de cada um deles. Porque eu sei quem ele é casado, com quem são os filhos, o outro eu sei a história, que perdeu a mãe, o outro eu conheço. Então eu fui olhando os meus colegas e vendo que cada um deles tem uma história e que eu conheço a história de cada um deles. E à medida que ela foi olhando, ela disse, eu fui tomada de uma emoção, de um sentimento de amor pelos meus amigos que eu nem sabia que eu tinha. Como se eu olhasse para eles de maneira diferente. Eu olhava e os amava. Eu olhava para os meus amigos e aí eu comecei a me emocionar e eu comecei a sentir, eu vou chorar. Natal, né? A gente fica assim mais emotivo. Aí ela vendo os amigos na mesa, a emoção tomou, ela disse, meu Deus, eu não vou segurar. Vai ser uma vergonha, eu vou chorar na frente de todo mundo, se perguntarem por que eu estou chorando, eu nem vou saber dizer. Aí ela começou a se segurar para não chorar. Aí uma moça que estava sentada do lado dela, colega de trabalho dela, que não é espírita. Vocês ouviram o que eu disse? Que não é espírita. Não é espírita. A amiga dela sentada do lado dela disse assim, fulana, e ela, oi, sim, fala, juntando a lágrima assim, fala. Se olha, eu estou vendo uma senhora em pé atrás de você. Ela está aqui da nossa festa. Ela veio te dar um abraço. Ela está me dizendo que ela é a sua mãe e que ela veio aqui só para dizer que ela ama muito você. Aí ela disse, o sentimento de amor que eu estava sentindo pelos meus colegas não era meu, era dela. Na medida em que ela se aproximou da filha e a envolveu, ela sentiu parte da emoção que o espírito sentia de estar ao lado de alguém que ela amava. E sem entender o que aconteceu, ela passou a ter também pelos colegas que passam o ano inteiro com ela, um sentimento de amor que ela não sabia explicar. Ah, quantos de nós já vivemos histórias semelhantes, não é? Às vezes a gente não vê, a gente só sente. Só vem aquela presença e a gente é tomado de uma emoção que não consegue descrever. Como se a saudade voltasse do começo. E de outras vezes não, de outras vezes a gente vê. Eu vejo, eu vi, eu ouvi, falou no meu ouvido, eu ouvi a voz dele, mãe, na porta de casa, me chamando do jeito que chamava. Então eu vi na porta do quarto, eu tive a chance de poder perceber a presença desse amado junto conosco. Então, esse conhecimento, que é o conhecimento espírita, nesse ponto, que é o chamado ponto de vista, Kardec diz que é uma coisa maravilhosa, que muda a vida da pessoa completamente. E uma coisa é eu pensar que a vida é só isso, e outra coisa é saber o que a vida de fato seja. E quando eu descubro tudo que a vida é, na medida em que eu enxergo que eu sou um espírito imortal a caminho da felicidade, diz Kardec, quando nós descobrimos todo esse conjunto de conhecimentos, nós somos semelhantes a uma pessoa muito rica que perdeu uma soma de dinheiro. O que acontece quando a gente é muito rico e perde uma soma de dinheiro? O que a gente faz? A gente diz, perdi, ó. Caramba, eu perdi. Mas tudo bem. É a vida que segue, né? Assim, eu sou rico mesmo. Eu perdi, mas não vai fazer falta. Vamos tocar a vida? A gente até lamenta um pouquinho, mas a vida segue. E diz Kardec, agora, aquele que não sabe que existe a vida espiritual, que pensa que a vida é só a vida material,
é semelhante a uma pessoa pobre que perdeu tudo que tinha. O que faz alguém que é pobre, que não tem visão espiritual e que perde tudo que tem? Se desespera. Aí diz Kardec, o conhecimento espírita é um tesouro. Ele é um tesouro, porque de posse desse recurso de conhecimento, meu Deus do céu, eu posso fazer coisas maravilhosas na minha vida, na medida em que a minha história de existir começa a se aproximar desse conhecimento. Porque o conhecimento que a doutrina espírita dá, ele não simplesmente nos esclarece, como ele faz uma segunda coisa conosco, ele também nos consola. Aí que é um negócio legal. Porque além dele dizer assim, não, você é um espírito imortal, que já a lei de causa e efeito e a reencarnação. Pronto, isso é esclarecimento. Isso é esclarecimento. Não, não, eu sei que eu não vou morrer, eu sei que meu filho não morreu, eu sei que. Quando a gente diz eu sei que, é esclarecimento, eu estou sendo esclarecido. E às vezes a gente vem na casa, a gente participa das coisas na casa e pega só o esclarecimento, pega só a informação e é capaz de repetir. Não, eu fui lá, a pessoa falou que o espírito não morre. E que quando tem uma pessoa que já morreu, essa pessoa pode visitar a gente. Também falou que a gente também tem a possibilidade de ter contato com essas pessoas. Isso é esclarecimento. Muitos de nós chegamos na casa espírita e nos apropriamos dessas informações e dizemos: nossa, quanta informação nova, que legal. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente apenas conhecer as leis imortais. É importante que nós saibamos usar essas leis a nosso benefício. E um dos grandes benefícios que a gente pode obter com o conhecimento espiritual é o consolo. É eu passar a ressignificar a minha dor, em que eu digo, está doendo, mas vai passar. Eu sei que o meu filho vive e isso faz com que eu enxergue de maneira diferente. Ou seja, eu passo a ter um consolo na minha vida por isso. Eu consigo me fortalecer diante do sofrimento por aquilo que eu sei. Não é apenas um conhecimento, não é apenas um saber para a minha vida. Porque se nós formos apenas conhecer, Flávio, se eu tiver apenas o conhecimento, eu estou frito. Porque o conhecimento não resolve, gente. Lamento dizer, mas o conhecimento espírita ele não resolve as nossas vidas. Ajuda, mas não resolve. Na questão 982 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para ficar bem do outro lado da vida? Ou seja, a gente precisa ser espírita para quando passar por lá de lá ficar bem? Essa é a pergunta. É necessário isso para ficar bem? Não é. Não é necessário. Eu não preciso ser espírita para que eu me transfira para o mundo espiritual. Então, às vezes, a gente se agarra no conhecimento espírita na crença de que é isso que vai resolver a minha vida. Não vai. Ajuda, mas não resolve. O conhecimento espírita vai ajudar muito se eu souber usar esse conhecimento. Como que eu uso esse conhecimento? Uma das formas maravilhosas de usar, se consolando, fazendo com que eu reenxergue a vida por outra ótica. Meu filho desencarnou, mas ele não desapareceu. Eu continuo tendo contato com ele e a gente vai se reencontrar.
perdi meus bens materiais, mas isso é só uma existência, eu vou me reconstruir. O grande amor da minha vida me abandonou, mas eu vou reconstruir a minha história entregando amor para quem possa efetivamente ser capaz de entender a minha entrega. Meus filhos me são ingratos, é uma responsabilidade que é deles. E eu vou procurando formas alternativas de viver, de posse do conhecimento espírita que eu tenho. Então, o conhecimento é bom, mas ele não é tudo. O consolo que a gente pode fazer é muito mais, porque é a capacidade de eu me consolar com tudo aquilo que a vida me deu. Mas tem uma coisa melhor ainda. Tem algo que o conhecimento espírita pode fazer que é melhor do que consolo. Porque tem vezes que a gente se consola, mas mesmo consolado a gente é muito antipático. A gente é muito antipático. A gente se consolou, mas a gente não é uma pessoa fácil de conviver. A gente reclama da vida, reclama dos outros. Aí diz assim: "Oh, meu filho desencarnou, mas aquele era meu filho bom, esse aqui nenhum desses presta. Ou agora aquele que foi era bom, mas eu sei que eu vou encontrar com ele, mas os que Deus deixou comigo, ou pessoalzinho ruim." E aí as pessoas se consolam, mas elas não sabem aproveitar isso de outra maneira. E aqui, neste momento, eu vou falar a coisa mais importante que eu tenho para dizer hoje. Neste momento, atenção, atenção. Deus diz que todos nós iremos ser felizes. Isso é um fato. Todos os espíritos caminham para a felicidade. E por que ele não nos dá a felicidade desde agora? Se vai todo mundo ser feliz, adianta logo, pelo amor de Deus. Né? Me dá um vale. Passa um vale de felicidade. Por que Deus não entrega a felicidade logo agora? Se todo mundo vai ser feliz amanhã, entrega logo, papai. Me dá logo aqui um pouco, porque tem que penar, ralar. E diz, não, amanhã você será feliz. Poxa, dá logo. Vou contar um segredo para vocês. Por que ele não entrega antes? Porque a felicidade, ela não vem gratuitamente. Ela tem uma condição para ser entregue. E esta condição para que a felicidade nos seja entregue é aquilo que o nosso querido Zezé de Camargo dizia que a gente tinha que ter. Lembra? O que a gente tem que ter para a gente... É o amor, gente. Então, como é que funciona a felicidade? A felicidade funciona assim. Você ama? Amo. Então, você é feliz. Você ama? Não. Então, não é feliz. O que é que faz com que a gente acesse a felicidade? O amor. Então, veja, existem 3 degraus do entendimento do Espiritismo. Degrau número 1, eu conheço. Eu sei. Mas eu não faço nada com o que eu sei. Segundo, eu sei e me consolo. Então eu me consolei, a minha vida foi diferente, né? Porque eu me consolei, agora eu sei que meu filho não morreu, agora eu sei que eu vou viver para sempre, agora eu isso. E a terceira é eu sei, eu me consolei e eu me transformei. Se você não se transformar, o conhecimento espírita pode pouco, porque ele sozinho não faz nada. O que verdadeiramente pode nos conduzir à felicidade é o amor. E não é esse amor da gente sair pelo mundo gritando, eu amo você, não precisa isso. Você tem sua casa, você tem sua família. Olha para eles e se esforce para amá-los. O espaço do nosso lar é o espaço ideal para o exercício do amor. Não é necessário que nós sejamos os transformadores da humanidade. É em casa.
E o nosso objetivo não é mudar o outro, é mudar a nós mesmos. Se o outro não se transforma, problema dele. Mas se eu desisto dele porque ele não se transforma, problema meu. O nosso papel é não desistir do outro, ainda que o outro nem sempre corresponda ao que a gente quer fazer. Porque nós não estamos na vida para mudar o outro, para transformar o outro, mas para aproveitar as oportunidades que a vida dá para amar, mesmo que o outro não nos corresponda. Porque sou eu que tenho que me libertar da minha indiferença. Como diz o Zezé de Camargo, é essa sua indiferença, vocês não conhecem, vocês são muito novos. É essa sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Então, é essa nossa indiferença que nos mata, que nos impede de fazer. Então, você entrega para o outro. Se o outro não dá, essa responsabilidade é dele. Agora, se ele não faz, então também não vou fazer. Aí eu também passo a sofrer, porque eu não entrego amor. Então, o conhecimento que a doutrina espírita nos entrega não é só para a gente saber. E não é só para a gente se consolar das coisas sem se transformar. É para que a gente se transforme. E quando eu falo transformar, é nas coisas pequenas. É miudinho. Está ali fazendo a sopa ali da cozinha, ó, lá na sopa. Todo mundo de aventalzinho, de touquinha, cortando a verdura. E a antipática não veio hoje, né? Graças a Deus. Gente, não é esse o objetivo, não é esse o sentido. O sentido é amar de verdade. É a gente se amar, se gostar, fazer o que eu puder, não deixar as oportunidades passarem. A vida oferece uma infinidade de oportunidades. Observemos hoje à noite, quando a gente voltar para casa, quantas chances de amor a vida vai nos dar só na noite de hoje. Na relação com A, na relação com B, a chance de você restaurar uma relação rompida, ligar para uma pessoa que faz tempo que você não liga, abraçar alguém que faz tempo que você não abraça, conceder perdão, se reconciliar. Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. E aonde entra o Espiritismo nisso? O Espiritismo entra na seguinte questão. Eu só falei a parte boa, quando disse que os amores se reencontram. Mas agora eu vou falar da outra parte. Não são só os amores que se reencontram. Aqueles que nós odiamos também. Então, se você tem um ódio de alguém, a chance dessa pessoa fazer parte da sua família é grande. Tem uns que vão ter uma família grande. Muito grande. Não, tem gente que vai ter muito irmão, porque tem muita raiva e tem um monte de gente. Nesse período aí que o povo brigou tanto por política, deve ter uma família aí com 30, 20 irmãos, um monte de gente. Então a gente tem que aprender a conviver com as pessoas, a viver de maneira a ser capaz de se reconciliar, de entregar amor nas coisas simples. Não é preciso de coisa maravilhosa, coisa simples. Apareceu a oportunidade, não desperdiça. Apareceu a chance, aproveita. A pessoa pediu para você, tô com tanta fome, faz um ovo. Você é doido fazer ovo para você? Faz. Frita um ovo. Faz, qual o problema? Não vou fazer. Faz, cara. Faz. Porque a gente diz, mas ele não merece, mas eu mereço uma família melhor. Porque se ele não merece e eu dou o troco para ele porque ele não merece, qual é a família que eu mereço? É a família que eu estou tendo hoje. Se eu, na verdade, quero algo melhor, faz mais do que o dever. Entrega mais do que o outro, entre aspas, merece, para que você mereça uma coisa diferente. Que você se liberta do desamor, do ódio, da mágoa, do ressentimento, de se vingar e passa a viver mais tranquilo. E na medida que a gente faz isso, a nossa vida vai ficando melhor. Quando a gente passa a perdoar, a entender, a compreender o outro, a nossa vida em casa fica mais fácil. Então, nessa nossa noite de hoje, a dica é a seguinte: conhecer é bom.
Se consolar, melhor ainda. Mas o que verdadeiramente vai nos conduzir para a felicidade é a transformação pelo amor. Não deixemos as oportunidades passar. Amemos o que a gente puder para que Deus faça o que Ele quer fazer e não consegue, que é nos entregar a felicidade. A gente tem que amar primeiro para usufruir da felicidade que Ele está louco para nos entregar. Uma boa noite para todos nós.